Recentemente a NBA vem crescendo muito, acima de tudo aqui no Brasil. Vários jovens querem jogar basquete, querem ser como as estrelas, se vestir como elas, e toda essa influência que envolve a maior liga de basquetebol do mundo é de grande parte mérito da própria organização, que divulga muito bem o seu produto e, é claro, dos seus jogadores, que sabem fazer as coisas acontecer, sabem trabalhar sua imagem, o marketing e, acima de tudo, eles fazem o impossível possível dentro de quadra. Com talento, jogadas de efeito, arremessos impossíveis de cair, enterradas, mas a gente também precisa destacar que muito do crescimento da NBA, não só no Brasil, mas no mundo, se deve também ao fato de um fator em que está fora do alcance da maior liga de basquete do mundo, que são as apostas. É claro que essa molecada que se veste, se inspira nos jogadores, até nem deve fazer apostas e nem deveriam, pra falar a verdade, porque sim, é algo pra maior de 18 anos, mas pra galera da velha guarda, quando eles falavam em apostas esportivas da NBA, a primeira coisa que vinha na cabeça era a história de que Michael Jordan largou o Chicago Bulls e consequentemente a carreira por causa de apostas esportivas, onde, pra falar a verdade, ele apostava nele mesmo. Muitas pessoas chegam a esse universo da NBA com o foco em ganhar dinheiro, ou então colocar mais emoção nas noites deles, onde na parte da manhã, da tarde e até pré-NBA eles acabam ganhando ou perdendo dinheiro com o esporte que eles amam, geralmente aqui no Brasil o futebol, e quando chega a noite eles querem recuperar, ganhar mais, eles caçam coisas para fazer, dinheiro para ganhar, e no fim das contas eles acabam parando na NBA. Esse vídeo aqui não é uma espécie de crítica, é apenas um comentário a respeito de que isso é uma realidade. O conteúdo de apostas esportivas e também os fantasy games ajudam para que os esportes cresçam, se desenvolvam, e mais do que isso, é um dos principais fatores também que trazem as pessoas para ter um primeiro contato com esse esporte tão maravilhoso. Inclusive, eu vivo disso, eu trabalho com apostas esportivas e foco em NBA, faço trade e já vivo disso há mais de 5 anos, e exclusivamente disso há pelo menos 3 anos e meio. De fato, é muito interessante, é muito divertido. Não foi através disso que eu cheguei na NBA. Foi porque eu gosto da NBA que eu cheguei a isso. E hoje eu vivo desse trabalho. Só que também existe o lado ruim. E eu não tô falando necessariamente das perdas. E esse vídeo é até uma espécie de desabafo. Mas também para destacar o quão legal é fazer isso. Quando a gente é novo e pergunta pra gente o que a gente sonha em trabalhar, a gente acaba não tendo exatamente uma resposta. Ou então, a gente tem uma resposta absolutamente genérica, com base naquelas percepções iniciais que a gente tem na nossa infância a respeito de uma profissão. Eu sempre gostei de esportes? Nem tanto, mas chegou um momento na minha vida em que eu passei a me apaixonar por futebol, basquete e mais do que isso, o quão profundo podem ser esses esportes, o quão cada detalhe, cada informação é relevante dentro do jogo, e isso simplesmente me fascinava. E se tem uma liga e um país que adoram os números, é a NBA e os Estados Unidos. Eles simplesmente têm estatísticas para tudo. E depois de me divertir um pouco em algumas casas de apostas com valores de 2, 5 a 10 reais, eu acabei entendendo que existia algo interessante ali, mesmo depois de perdas e, com isso, aprendizados. Trabalhar e se basear nos números e estatísticas sempre foi algo muito produtivo para mim, então eu decidi focar nisso. Peguei o dinheiro de uma rescisão de um trabalho que eu fazia e, consequentemente, investi. As coisas foram acontecendo e, depois de alguns anos de consistência, eu acabei entendendo que talvez esse, de fato, ele era o meu futuro. Mas falando agora de um contexto geral, a questão de descansar suas estrelas sempre foi um debate muito grande dentro do universo da NBA. Muitos alegam de que, bom, se o LeBron James vai vir jogar na minha cidade, eu vou pagar mais caro para assistir o jogo contra a franquia da minha cidade, eu preciso de alguma garantia que ele esteja lá. As emissoras, os canais de televisão e também os patrocinadores também esperam, através do anúncio, que um jogo entre Lakers e Warriors tenham Stephen Curry e LeBron James. Comercialmente, era muito importante que essa regra fosse aplicada, mas inclusive pessoas importantes dentro do Dallas Mavericks alegaram que essas mudanças, essa nova regra, era por conta do universo e do crescimento das apostas esportivas. Concordando ou não, ele levantou um ponto que é bem interessante. De fato, a gente acaba fazendo os nossos investimentos, as nossas entradas antes do jogo começar. E apesar da gente estar sempre de olho em relação a quem vai e quem não vai jogar, a questão de a estrela estará em quadra ou não impacta muito nos resultados, nos números. E apesar da NBA disponibilizar todos esses números bem detalhados de o desempenho de determinada equipe sem determinado jogador, é fato que a ausência de uma grande estrela muitas vezes é imensurável. Eu, por viver disso, por acompanhar as pessoas no meu outro canal, que o link tá aqui na descrição, inclusive, os textos de trade, vejo o quão impactante é essa questão da escalação, não só para o espectador se divertir, não só para os patrocinadores justificarem o investimento deles, mas também para nós apostadores. É realmente muito frustrante quando uma estrela não tá em quadra, mas mesmo que a gente não colocasse dinheiro em jogo, é muito melhor a gente assistir um Miami Heat com Jimmy Butler, um Boston Celtics com Jason Tatum, um Dallas Mavericks com Luka Doncic, Kyrie e por aí vai. É muito frustrante quando você liga a TV,
marca na sua agenda, cara, aqui teremos Kevin Durant e LeBron James, e simplesmente eles nunca estão em quadra ao mesmo tempo. Isso já aconteceu, pra falar a verdade, no último jogo entre Suns e Lakers, depois de muito tempo, eles finalmente tiveram um duelo de temporada regular / pós-temporada, mano a mano. É verdade que muito disso aconteceu por conta de lesões, coincidências da vida, uma troca de conferência ali do KD do oeste para o leste, quando ele estava no Brooklyn Nets, mas também tem as questões de poupar jogadores, deixar eles para atuarem em momentos mais relevantes da temporada, em fases mais agudas, descansá-los, fingir que eles estão lesionados e simplesmente não colocar eles em quadra para não arriscar o seu planejamento para a temporada e nem o seu futuro. Mas é fato que o mundo das apostas esportivas mudou a forma como se assiste NBA, como se comenta NBA, como se entende o jogo. Alguns jogadores produtivos em relação a números e estatísticas, não em relação a resultados, acabam brilhando os olhos dos apostadores. A gente julga que, sei lá, um Jalen Green é um jogador espetacular porque ele tem muito volume de jogo e ele sempre bate ali o acima dele em pontos, mas não necessariamente ele transforma isso em vitórias para o Houston Rockets. É só um exemplo de um jogador que provavelmente eu até pegue no pé demais, mas como apostador sim, eu gostava dele nos tempos em que ele era indiscutivelmente o protagonista do Houston Rockets nos últimos 2 anos. Mas ainda assim, toda essa percepção, essa forma de entender, de se consumir, de saborear o basquete tem as suas diferenças, tem as suas nuances, mas o mundo das apostas esportivas não só atraiu novos torcedores, novos amantes do esporte, mas também talvez tenha mudado a regra do jogo. A gente também tem que pensar na parte do jogador. É só uma questão de tempo até que os jogadores se envolvam com essas coisas e essas coisas venham à tona. E também tem aqueles jogadores que sim, eles vão se sentir desafiados a superar as linhas, as marcas de que as casas de apostas definem para eles superar ou não na sua pontuação, assistência, rebotes, ou você duvida. O ego desses atletas é tão grande quanto a envergadura de Victor Wembanyama. Isso você pode ter certeza. Sem contar que o dinheiro sempre parece que não é o suficiente. Então, uma hora, essas questões, esses escândalos podem acontecer. E todo e qualquer lance bizarro por parte do torcedor, principalmente aquele que não aposta, ele vai dizer claramente é esquema de aposta. Como já acontece no futebol e como cada vez mais vai acontecer. Existe gente ruim, gente mal intencionada de todos os lados. E no fim das contas, nesse caso, quem é o grande prejudicado da história são as casas de apostas, que estão sendo, entre aspas, roubadas ou sabotadas e acaba prejudicando também os consumidores do esporte e aqueles que apostam nem se fala. Mas é impressionante como esse fator das bets atrai torcedores, atrai amantes dos esportes, mas afastam alguns e ao mesmo tempo também influencia dentro do jogo, seja nas regras ou seja na vontade do jogador de calar os críticos ou então calar as casas de apostas e até fazer uma graninha de uma forma ilícita. Esse fator descanso e essa bola levantada por pessoas importantes do Dallas Mavericks tem um ponto muito interessante e que a gente precisa pensar a respeito. Diz aí nos comentários, você faz apostas em NBA? Você gosta de apostar? Dá uma emoçãozinha a mais aí pros seus jogos? Você fica extremamente irritado quando as grandes estrelas não estão em quadra, apostando ou não? É um debate interessante, mas é fato que o jogo mudou. Inclusive, a gente vai trazer muitos vídeos aqui pra vocês para falar a respeito de como o consumo da NBA mudou. Claro, tem coisas ruins, tem coisas boas, mas a gente precisa entender e aceitar que é diferente. Esse foi só um dos primeiros vídeos dessa série, espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like para poder ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!